Ok, Natan. Bom dia a todos, oficialmente gravando. Vou iniciar a solução desse exercício de hoje, tá? Eu deixei para vocês fazerem. E já informando que eu espero que todos estejam já com acesso ao AVA. Hoje à noite eu devo colocar uma lista de exercícios abordando essa problemática dos resistores para vocês fazerem, tá? E aí eu vou dar um prazo legal para vocês fazerem e a gente já contabilizar como uma pontuação aí para a nota final, tá? Eu vou resolver isso aqui. Novamente, quando eu terminar, eu vou deixar esse exercício disponível para vocês, bem como a gravação, assim que possível, eu disponibilizo no AVA, ok? Então, vamos à solução deste problema. Como sempre, eu gosto de colocar as equações que eu vou resolver, que eu vou utilizar para resolver este problema. Então, no caso aqui, nós temos um circuito paralelo, né? Um circuito paralelo. E para acharmos a resistência equivalente no circuito paralelo, eu preciso utilizar esta expressão. Vamos colocar aqui bem no passo a passo. R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Então, essa é a forma para calcular a resistência equivalente para resistores que estão em paralelo, que é o caso. Vamos precisar calcular também a potência, né? A potência total. Então, nesse exercício aqui, eu posso utilizar a fórmula geral para definirmos a potência. Então, potência igual a tensão vezes corrente. Então, essas são as duas fórmulas, em princípio, que eu vou precisar utilizar aqui e, logicamente, irei precisar utilizar também a lei de Ohm. I igual a tensão sobre a resistência. A solução inicial, eu vou fazer aqui, vamos calcular a resistência equivalente. Eu vou calcular a resistência equivalente aqui, usando essa fórmula que eu já mostrei para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1 sobre R1. R1 é 350. Mais 1 sobre R2, que é 600. Mais 1 sobre 480. Mais 1 sobre 150. Bom, eu vou resolver isso aqui usando a calculadora, tá, pessoal? O passo a passo vocês já sabem, tem que tirar o MMC. Eu não vou fazer isso para a gente agilizar e vocês já sabem fazer isso. Eu vou fazer aqui usando a calculadora para que nós possamos calcular isso direitinho e mais rápido. Então, temos aqui 1 sobre 350 mais
1 sobre 600 mais 1 sobre 480 mais 1 sobre 150. Isso aqui me dá igual a 223 sobre 16.800. Então, a calculadora inverte aqui para mim, dá 16.800 por 223, isso me daria igual a 75 ohms. Eu tenho aqui, ó, 75, estou arredondando aqui, ó, 33,6, vai ficar 34 aqui. Então, 75,34 ohms. Alguém achou esse valor de resistência? Uma resistência equivalente? Encontrei aqui. Maravilha. Então, achamos aqui a resistência equivalente. No problema, ele pede calcular a resistência total, que é justamente essa resistência equivalente. Depois, ele pede a corrente total. Então, a corrente total e a corrente em cada resistor. Então, vamos utilizar agora a corrente, calcular a corrente total. Vou colocar a expressão aqui para calcular a corrente total. Vou colocar aqui, ó, I sobre IT, na verdade, corrente total, vai ser igual a minha tensão total, vou usar o termo T, tá? O T dividido por, aí no caso, vai ser o meu R equivalente. Vou colocar aqui da mesma forma para ficar fácil de vocês entenderem. R equivalente. A tensão total que eu forneci para vocês aqui foi de 100 volts. 100 volts dividido por 75,34 ohms. Isso vai me dar igual, vamos lá para a calculadora, 100 dividido por 75,34. Deu 1,32. 1,32. Se eu corrigir isso aqui, então um 8 aqui. 1,32. Não se esqueçam que a corrente é em amperes. Então, achei a corrente total. Então, achei aqui resistência equivalente, achei a corrente total. Preciso calcular agora as correntes nos resistores. I1, I2, I3 e I4. Então, vamos calcular usando também a lei de Ohm. Eu vou colocar aqui, ó, I1 igual. Então, temos o quê? A tensão total, porque o circuito é em paralelo, não é isso? Então, ó, tensão total dividido pela resistência 1. R1. Isso aqui vai me dar igual a 100 dividido por R1, que é 350. Isso aqui vai me dar 100 dividido por 350. 2 sétimos dá 0,28, está 29, tem um 5 ali, vou arredondar para 29. 0,29 amperes. Vamos ver. Corrente 2 igual a tensão total sobre R2. E R2 aqui é 600. Vou ficar 1/6. Então, o que você tem aqui, ó, 100 dividido por 600, dá 1/6, que é 0,16 amperes. Então, temos aqui I
3, tensão total sobre R3. R3, que tem o valor de 480. Então, temos aqui a corrente de 100 dividido por 480. Então, temos 100 dividido por 480. Dá 5 sobre 24, 0,20 amperes. E, por fim, temos I4. Ok, total sobre 4, dividido por 150. Temos aqui 100 dividido por 150. Dá 2/3, que é 0,6. 0,6 amperes. Então, concluir as correntes conforme está sendo solicitado aqui, né? Corrente total, corrente de cada resistor, agora a potência em cada resistor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, dar uma caixinha de texto aqui, para que eu possa aproveitar esse espaço lateral. Vou colocar aqui. Então, potência total. Está aqui, ó. Potência total. PT igual a tensão total vezes a corrente total. Então, tensão total é 100 vezes a minha corrente total, que é 1,32. Então, 100 vezes 1,32 vai dar 132, ok? 132 watts. Então, essa foi a minha potência total. A potência no resistor 1, eu vou usar o mesmo raciocínio, tá? Então, em paralelos, eu vou colocar tensão total vezes a corrente total, vezes a corrente do resistor 1. Então, aqui eu tenho 100 vezes 0,29. Isso aqui vai me dar 29. Potência 2, potência no resistor 2, vai ser 100 vezes 0,16, vai dar 16 watts. Potência 3, cem vezes 0,20, que vai dar 20 watts. Por fim, potência no resistor 4, que eu chamei aqui de P4, vai ser igual vezes 4, 0,6, vai dar 60 watts. Então, calculei as potências, acredito que terminei tudo que foi pedido aqui, né? A potência total, a resistência total, a corrente total, a corrente em cada resistor, a potência total e a potência em cada resistor. Dúvidas ou dívidas aqui nessa questão? Everton está dizendo que essa questão é tranquila. Maravilha. Então, vamos para a questão de número, melhor, questão de letra B. Ok, Jorge?
Vamos para a questão de letra B. A letra B, a única dificuldade aqui é porque eu tenho uma associação mista, tá? Então, como ela é mista, eu vou precisar achar diversos parâmetros aqui para poder entender. Então, eu preciso observar, né? Eu preciso ficar atento às minhas associações equivalentes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, vou fazer aqui uma separaçãozinha aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, rapidinho. Então, eu vou pegar aqui e vou... Ó, isso aqui vai me dar uma resistência equivalente. Em série. Esse aqui dá uma outra resistência equivalente. Deixa eu mudar a cor para ficar bonitinho. Então, aqui temos um, tá? Aqui, se mudar a cor de novo, tá aqui de vermelho. Temos uma outra resistência equivalente aqui. Vou mudar a cor de novo. Vou botar aqui um lilás aqui. Vamos ter uma outra resistência equivalente aqui. E vamos ter mais uma resistência equivalente aqui. Então, são várias etapas que eu tenho que fazer aqui para poder chegar na minha solução final. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui, e por fim, eu vou achar a resistência equivalente. Então, vejam, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular aqui as resistências equivalentes em cada etapa para mostrar para vocês, tá? Então, vamos aqui para a página inicial. Deixa eu botar aqui para ficar. Vou inserir aqui para ficar mais fácil de entender. Ó, esse aqui a gente vai chamar de REQ1. Esse primeiro aqui, resistência equivalente 1. O segundo, que é essa aqui, ó, vou chamar de... Deixa eu copiar isso aqui. É equivalente 2. Terceiro, que é esse aqui, é equivalente 3. O quarto é esse aqui, vou chamar de R equivalente 4. Tá? Então, vejam, essa primeira parte aqui, deixa eu mudar aqui, só para a gente poder visualizar, ó. Eu vou resolver um a um aqui. Deixa eu dar uma diminuída no zoom aqui, se ficar pequeno para vocês, vocês me avisam, tá? Então, deixa eu... Equivalente 2, equivalente 3 e equivalente 4. Para não fugir, eu vou agrupar tudo isso aqui. Deixa eu agrupar ele. Beleza. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Depois eu arrumo isso aqui para mandar para vocês, tá? Ficar entendível.
Vamos colocar aqui, ó, começando, calculando o R equivalente 1. Vou colocar a fórmula aqui. Tenho dois resistores em série. O R equivalente 1. Vai ser R1 mais R2. Desculpe, vou colocar as letrinhas corretas. R5 mais R4. Isso aqui vai ser igual a 50 mais 50, igual a 100. 100 ohms. Vou mudar aqui de novo. 3, 4 e 2. Então, R equivalente 1 ficou aqui, ó, 100 ohms, tá? Então, vou colocar aqui, ó, só uma observação, né? R4 e R5 estão em série. Todo mundo entende? Com certeza, Everton. É mais fácil de visualizar, tá? Porque se você começa de frente para trás, você não consegue separar quem está em série e quem está em paralelo, tá? Então, a dica que você já colocou aí é importante. Eu procuro ver a organização dos circuitos para ver como é que ele está, tá? E aí eu vou separando sempre como se fosse do fim para o início, tá? Perfeito. Então, ó, esses dois aqui estão em série. Agora, vamos resolver R3. Aí vou colocar aqui, ó, tá? Vou botar aqui. E R3 está em paralelo com REQ1. Ok? Então, R3 está em paralelo com REQ1. Então, vamos calcular aqui, vamos calcular o REQ2. Vou colocar aqui, ó, REQ2. Isso, ora, como são dois resistores em paralelo, eu vou utilizar aquela fórmula simplificada. Qual a fórmula simplificada? Vou fazer aqui, ó, R3 vezes um ponto, tá? R3 vezes o R equivalente 1. Vou colocar aqui, ó, R equivalente 1 dividido por R3 mais o R equivalente 1. Veja, R3 está aqui, ó, 75 vezes o R equivalente 1, que me deu 100. Embaixo eu tenho 75 mais 100, igual. Então, quanto é que vai me dar isso aqui? Vamos lá. 75 vezes 100 dividido por 75 mais 100. Isso aqui, 300 sobre 7, que me dá 42,857, vou botar aqui 42,86, tá? 42,86 ohms. Então, você achou aqui essa resistência equivalente. Agora, coloquei R3 em paralelo com RQ1. REQ1. Então, temos aqui esses dois em paralelo. Achei resistência equivalente 2. Então, mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. REQ2 está em paralelo com, ó, RQ2, tá vendo? Está em paralelo com R2. Com R2.
R2. Tá? Vejam, vocês podem perguntar, professor, como é que você sabe que está em paralelo? Ó, eu fiz a equivalente desse, esse ficou em paralelo com esse. Tá? Observe que eu poderia agilizar, tá? Mas eu quero mostrar isso passo a passo de novo, para vocês fixarem bem, que este ponto aqui está conectado neste ponto aqui. Este ponto aqui conectado neste ponto aqui. Já é um sinal de que está em paralelo. Uma outra forma de você pensar é que a corrente que chega aqui, ela passa por esses fios, mas não passa por R2. Então, se a corrente para chegar aqui não passa em R2, significa dizer que R2 está em paralelo com esse conjunto aqui todo. Então, vou fazer agora o paralelo entre esses dois. Pode perguntar, pode falar. Ô, professor, Diga. se não tivesse aí R5 e R4, era só um circuito paralelo, então, né? Se não tivesse R5 e R4, perfeito. R2 estaria em paralelo com R3. Ou se eu tivesse apenas R5 ou R4, estaria R2, R3 e R4 em paralelo. Perfeito. Ok. Tranquilo, Diego. Então, vamos lá para resolver a próxima etapa, que vai ser o REQ3. Vou colocar aqui resistência equivalente 3 igual. Como são dois resistores novamente, eu vou utilizar a mesma fórmula, tá? A mesma fórmula daqui de cima. R2 em paralelo com REQ3, que é esse conjunto, desculpa, com REQ2, que é esse conjunto aqui, que está pintado aqui de vermelho. Então, temos aqui R2 vezes REQ3 dividido por R2 mais REQ3. Resolvendo aqui, R2, o valor dele é 180. Então, 180 vezes 42,86. Dividido por 180 mais 42,86. Vamos lá para a calculadora. Eu tenho aqui, ó, 180 vezes 42,86 dividido por 180 mais 42,86. Isso vai me dar 34,61. Então, cheguei aqui a um valor de 34,61 ohms. Então, ó, REQ3 que está aqui, ó, que é o conjunto, esse conjunto todo aqui associado, me deu uma resistência equivalente de 34,61, tá? Lembrando da dica, ó. É assim, deixa eu corrigir aqui, 2 e 2. Valeu, Vinícius. Então, o que acontece? Lembre da dica importante. Esse resultado, eu posso ter errado nos cálculos, tá? Mas esse resultado aqui, ele é lógico. Por que ele é lógico? Ora, se esse elemento aqui de 180 está em paralelo com o resistor de 42, a resistência equivalente tem que dar menor do que essa aqui, ó. Então, o conceito continua valendo, tá? Então, 34,61 é menor do que isso aqui, então a chance de que esteja efetivamente tudo correto. Então, ó, o que é que eu preciso fazer agora? Eu calculei aqui esse conjunto aqui. Aí, ó, o que é que eu vou observar aqui? Ó? Eu olho para R2, aí vejo o seguinte, aqui passa uma corrente, tá? Aqui passa uma corrente, tá aqui uma cor verde aqui. Aqui, ó, vem uma corrente aqui, ela vem, passa em R2, e depois a corrente vem, passa em R6. Então, observe que
a corrente que passa em R2 também passa em R6. Qual é a conclusão que eu tenho? Que R2 está em série com R6, ou seja, agora eu sei que o R equivalente que está aqui, né? O R equivalente que está aqui está em série com R6. Então vejam que toda a corrente que passa em R2, que passa em R3, que passa em R4 e R5, elas vêm se juntando aqui, ó, e no final elas obrigatoriamente passam em R6. Ou seja, R6 está em série com todo mundo aqui. Ou seja, R6 está em série com RQ. Tá? Então, R6 está em série com todo mundo e, logicamente, está em série com REQ3. Então, vou colocar aqui, ó, R6 está em série com REQ3. Então, ó, R6 está em série com REQ3. Então, vamos calcular agora o REQ4. Então, de novo, é um circuito série, né? Então, o que é que nós temos aqui? Vamos partir aqui para calcular o REQ4. Temos aqui, ó, REQ4 será igual a R6 mais REQ3. Então, temos aqui, ó, R6 mais REQ3. Então, isso aqui vai me dar o valor de R6. Lucas já perguntando aqui, se eu tivesse ainda aqui um circuito misto, mas o circuito série só estivesse no começo, eu poderia descobrir resistência equivalente 1 do primeiro e em seguida usar a fórmula de resistores em paralelo sem grandes problemas? Sim, pode sim, sem problema. Tá? Então, R6 é 100, então temos aqui 100 mais 34,61. Ora, uma soma simples aqui, eu vou ter 134,61 ohms. Então, achei aqui, ó, 134,61 ohms. E aí, chega no final. Observe que R1, ele está em paralelo com todo mundo. Por quê? A corrente que passa aqui, a corrente que vem passa aqui, a corrente que passa em R1, ó, não passa para cá. Então, R1 está em paralelo com todo mundo. Então, eu vou fazer R1 em paralelo com RQ4. Vamos lá para... Então, vou colocar aqui, ó. R1 está em paralelo com RQ4. RQ4. Vamos achar aqui a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente ou a resistência total, tá? Se quiser usar o termo resistência equivalente, vai ser, vamos usar como são dois resistores de novo, né? Eu tenho um resistor de 120 ohms em paralelo com um resistor de 134 ohms. Então, aqui vai ser R1 vezes REQ4, dividido por R1 mais REQ4. Aqui eu tenho igual. Vamos lá. Quem é R1? 120. Confirmando aqui, 120 vezes 134,6 dividido por 120 mais 134,6. Vai dar igual. Vamos calcular aqui. 120
vezes 134,6 dividido por 120 mais 134,6. Fecha parênteses, igual. Então, isso aqui vai me dar um valor de 63, conferindo, 63,44 ohms. 66,44 ohms. Alguém chegou nesse valor de resistência equivalente no final? Eu consegui. Ô, professor, mas não é 63, não? Ponto 44? Deixa eu ver se eu... 63, obrigado. 63, obrigado. 63,44. Perfeito. Agora vamos lá resolver os problemas, né? Vamos resolver os problemas aqui. Vejam só. Aqui, eu pedi para vocês calcularem a potência total e a potência em cada um dos resistores. Então, o que acontece? Vejam só. O que é que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu tenho vários caminhos para resolver isso. A potência total é fácil de fazer. Ok, Jorge, faz parte do processo de aprendizado. Qual é o caminho para que eu possa calcular, tá, a potência em cada um desses resistores? Bom, eu posso utilizar as fórmulas já conhecidas, tá? Já conhecidas, já trabalhadas aqui por nós. Porém, o que acontece? Veja, para que eu calcule a potência nesse resistor aqui, eu posso utilizar tensão vezes corrente, ou seja, eu preciso calcular a corrente nesse resistor e aplicar essa fórmula. Ou posso utilizar a fórmula tensão ao quadrado sobre resistência. Isso me dá a potência nesse resistor. Quando eu venho para cá, o que é que eu vou precisar fazer, pessoal? Eu vou precisar olhar para esses resistores e descobrir ou a tensão ou a corrente que está aplicada ou passando nele. Ou a tensão aplicada nele ou a corrente aplicada por ele. Tá? Por quê? Se eu descobrir a tensão ou a corrente, eu tenho uma resistência, eu consigo calcular a potência em qualquer um deles. Tá? Então, o que acontece? Veja, aqui, tá? Eu posso, por exemplo, eu sei a resistência equivalente de 3, então eu posso calcular qual é a corrente que está passando aqui. Se eu sei a corrente que está passando aqui, eu consigo calcular a potência desse resistor. Tá? Se esse é um caminho. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Certo. Ok, Bruno, entendi. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer aqui, pessoal? A sugestão que eu dou para vocês é descobrirem qual é a tensão aplicada em cada trecho aqui, tá? Para calcular a corrente individualmente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu sei que eu tenho uma corrente aqui. Para eu descobrir essa corrente aqui, que está passando aqui, basta calcular a corrente total. Eu calculo a corrente total. Quando eu calculo a corrente total, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa por eliminação, tá? Então, veja, se eu calcular a corrente total, eu sei qual é a corrente total que está chegando aqui. Ora, a corrente que chega aqui, ela se divide em duas. Uma corrente vem para cá, vou colocar aqui a corrente aqui, vem para cá. Eu tenho uma corrente vindo para cá e uma corrente vindo para cá. Ok? Essa corrente que vem para cá, ela também volta para cá, na mesma intensidade. Tá? Então, veja, eu vou calcular a corrente total e depois eu vou calcular a corrente em R1. Vamos calcular a corrente total aqui. Bom, corrente total. A corrente total vai ser corrente total igual a tensão, que é uma só, dividido pela minha resistência equivalente.
A tensão que eu tenho nesse circuito aqui é 220 volts. Vou colocar aqui 220 volts, dividir pela resistência equivalente, que é 63,44. Temos aqui 220 dividido por 63,44. Isso vai me dar o valor de 3, botar duas casas decimais aqui, arredondando, vou botar aqui 3,47. Isso aqui vai me dar igual 3,47 amperes. Então, ó, o que é que eu sei? Que a fonte está fornecendo essa corrente de 3,47 amperes está passando aqui. Ora, 3,47 está passando aqui, uma parte dessa corrente vem para cá. Então, eu vou calcular a corrente nesse resistor aqui. A corrente nesse resistor vai ser a tensão da fonte dividido pelo valor desse resistor aqui. Então, temos aqui, ó, corrente em R1. Mesma coisa, vamos usar a lei de Ohm. Vamos usar aqui a lei de Ohm para determinar aquela corrente lá. Corrente de R1. Essa corrente de R1, como R1 está em paralelo com a fonte, eu vou ter 220 dividido por 120. Tá? Então, 220 dividido por 120 vai me dar 1,83 amperes. Então, temos aqui 1,83 amperes. Então, quando eu olho para o meu circuito, o que é que eu vou entender? Ó, aqui, em R1, está passando 1,83 amperes. Essa é a corrente que está passando em R1. O restante da corrente, ou seja, a diferença entre a corrente total e essa corrente aqui, é exatamente a diferença. Essa corrente e essa vai sobrar exatamente essa corrente aqui. Então, ó, qual é essa corrente? Eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui corrente em R6, tá? Porque a mesma corrente que vai, a corrente que volta. Essa corrente em R6 vai ser, aí, lembrando da lei de Kirchhoff das correntes. Tá? O somatório das correntes igual a zero. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Corrente, ó, que está passando. Eu vou colocar aqui, ó, R equivalente. Corrente em R equivalente, ó. Observe que essa corrente aqui, ela está passando justamente em R equivalente 3 aqui, ó. Tá? Que é a corrente equivalente do circuito todo. É equivalente 3. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar lá como sendo a corrente que passa em R equivalente 3. Vai estar passando aqui e aqui. Tá? Na verdade, é R equivalente 4, desculpem, tá? É equivalente 4, que pega esse conjunto aqui todo, que é o azul. Tá? Então, a corrente R equivalente 4 vai ser igual corrente total, menos a corrente que está passando em R1. Ora, minha corrente total é 3,47. 3,47 menos 1,83. Então, essa diferença aqui é justamente a corrente que está passando a resistência equivalente 4. Calculando aqui, ó, 3,47 menos 1,83. Isso vai me dar 1,64. 1,64 amperes. Essa é a corrente que está passando aqui, ó. Está passando aqui nesse trecho do circuito, tá? Ora, essa corrente está passando aqui, ela está passando nesse conjunto aqui, que é o R equivalente 4. Então, eu posso descobrir, tá? Qual é? Se eu sei essa corrente aqui,
eu posso descobrir qual é a tensão que está passando no restante do circuito aqui. Então, aqui eu tenho essa corrente, está passando aqui, corrente passou aqui, passou aqui. Se eu calcular a queda de tensão em R6, que é o valor desta corrente, que é o valor dessa resistência aqui, eu posso calcular a tensão aqui em cima. Se eu calculo a tensão aqui, eu consigo calcular qual é a tensão que está aplicada daqui para cá, ou seja, qual a tensão que está aplicada em R2. Então, qual o próximo passo aqui agora? Descobrir qual é a queda de tensão no resistor R6. Para que eu calcule a queda de tensão em R6, vou precisar da corrente que está passando em R6 e do valor de R6. Esses dois valores nós temos, que nós acabamos de calcular. Tá? Então, ó, vou botar aqui, ó, vou botar aqui uma observação. Esta corrente passa por... Não é aqui a observação, deixa eu tirar. É aqui. Esta corrente passa no resistor R6. Então, vamos calcular aqui, ó, tensão, ou queda de tensão, né? Queda de tensão em R6. Em R6. Então, aquela tensão, vamos usar também a lei de Ohm. Vamos colocar aqui, vou botar aqui, ó, tensão em R6 vai ser igual ao valor de R6, lógico, ao valor de R6 que multiplica a corrente que está passando lá, ó, aqui, ó, em corrente IRQ4. Vou colocar aqui o mesmo valor. E IRQ4. Vai dar igual a R6, se não me falha a memória, tem um valor de 100 ohms. Então, temos aqui 100 vezes 1,83. Isso vai me dar, então, 100 vezes 1,83, ó, 100 vezes 1,83 vai me dar 183 volts. Então, vejam que 183 volts está ficando aqui em R6. Então, eu tenho 220 volts aplicados daqui para cá, e aqui ficou 186 volts. Ora, se ficou 186 volts aqui, a tensão que eu tenho daqui para cá é a diferença entre a tensão total e essa tensão em R6. Vou calcular aqui. Calcular a tensão em R2. Calcular a tensão em R2. Tensão aqui em R2. Então, ó, tensão em R2, de novo, vamos utilizar a lei de Kirchhoff. Vamos utilizar aqui, ó. Professor, o Diga. IRQ4 não foi igual a 1,64, não? 1,83 é o... Ah, ok. É o... Obrigado. Obrigado, 1,64. Então, aqui vai me dar 164. 164 volts. Obrigado, meu jovem. Eu olhei para cá e pensei que fosse o resultado final aqui. Deixa eu botar mais para cá. 100 vezes 1,64 vai dar 164. Já coloquei aqui no início da expressão. Então, eu tenho aqui, ó, tensão em R2. Tensão em R2 vai ser igual a tensão total
ou a tensão da fonte, vou botar só aqui tensão total, menos a tensão no resistor 6. Nós acabamos de calcular. Tensão em R6. Então, a tensão total é 220. Menos 164. 220 menos 164. Isso vai me dar 56 volts. Então, tenho aqui, ó, 56 volts. Esses 56 volts estão aonde? Vamos voltar lá para o circuito. Ó, 56 volts estão aplicados aqui, ó, em R2. Olha, se eu tenho 52 volts em R2, eu posso calcular agora a corrente R2. Observe que eu posso calcular a corrente que está passando em R2, por quê? Eu sei que daqui para cá, entre esses dois pontos aqui, eu tenho 52 volts aqui e tenho 52 volts aqui. Então, eu posso calcular a corrente que passa aqui, a corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui. Tá? Porque aqui vai estar em série, mas ele está em série entre R5 e R4. Então, R2 está em paralelo com R3 e R3 em paralelo com a resistência equivalente 1. Então, agora eu posso calcular a corrente em R2, a corrente em R3 e a corrente aqui em R5 e R4. Então, com esses valores, eu consigo agora calcular todos os parâmetros que eu pedi aqui. Vamos calcular a corrente R2, corrente R3 e a corrente no resistor equivalente 1. Vamos calcular aqui, ó. Vou calcular a corrente em R3. Então, de novo agora, só usar a lei de Ohm. Vamos utilizar a lei de Ohm aqui novamente. E vamos calcular a corrente em R3. Vai ser igual vou usar aqui para vocês, quando olharem, entenderem, vai ser a tensão que está em R2. R3, deixa eu só ver aqui se é R3 mesmo. R2, tá? R2 e R3. Vamos colocar aqui, ó, R2. Tensão sobre R2, dividido por R2. Aqui vai me dar tensão em R2 é 56, e o valor de R2, vou botar o valor de R2, 180. R2 aqui, 180. Então, 56 sobre 180. 56 dividido por 180. Isso vai me dar 0,31 amperes. 0,31 amperes. Essa é a corrente no resistor 2. Calcular a corrente em R3. Calcular a corrente em R3. A fórmula é a mesma. Né? Vamos utilizar aqui a lei de Ohm. Observem que as fórmulas não variam muito. Tá? O que vai impactar mais é a questão da interpretação do circuito. Então, tem que ficar prestando atenção na interpretação do circuito para que você não cometa erros. R3. Então, a tensão de R2 continua,
e aqui é 3. Então, vamos ter aqui, ó, nós temos o valor de R3, 75. Vamos colocar aqui 75. Nós temos aqui 56 dividido por 75, que vai dar 0,75 amperes. E, por fim, eu vou calcular a corrente em REQ1, que é justamente a soma de R5, a memória não estava funcionando bem, não, R5 e R4. Então, nós temos aqui, ó, calcular a corrente REQ1. Vou colocar aqui REQ1. Continua sendo o R2. Vamos colocar REQ1 aqui. O REQ1 foi calculado aqui, ó, 100 ohms. Vamos colocar aqui 100 ohms. Então, isso aqui vai me dar 56 dividido por 100, e vai me dar 0,56 amperes. Ó, eu agora tenho a corrente e a tensão em cada um dos componentes. Então, vamos colocar aqui, calcular as potências. Vou colocar aqui a potência total. Já que eu tenho tensão e corrente em todas elas, eu vou usar a fórmula básica, tá? Vou colocar aqui, ó, potência total igual a tensão da fonte vezes a corrente total. Então, 220 vezes, vamos ver aqui quem foi a corrente total, 3,47. Vou colocar aqui, ó, 3,47. Então, temos aqui 220 vezes 3,47. Isso vai me dar 763,4. 763,4 watts. Então, temos aí a potência total. Agora vamos colocar aqui a potência em R1. Tensão da fonte, no caso de R1, que multiplica aqui a corrente em R1. R1. Então, a tensão da fonte é 220 volts. Preciso saber aqui a corrente de R1. Vou procurar aqui a corrente de R1. E de R1. Corrente de R1, 1,83. Temos aqui 1,83. Então, temos aqui 220 vezes 1,83. Isso vai dar igual 402,6 watts. 402,6 watts. Potência em R2. A potência em R2 já não vai ser mais a tensão da fonte, vai ser a tensão em R2
vezes a corrente que passa em R2. Aparece esses valores aqui. Então, a tensão em R2 é 56 volts vezes a corrente de R2, corrente de R1, corrente equivalente 4 aqui, corrente de R2, 0,31. Então, temos aqui 0,31. Então, aqui eu tenho 56 vezes 0,31. 17,36 watts. Então, vamos calcular aqui as potências. 17,36 watts. Potência de R3 vai ser igual a tensão de R2 vezes a corrente de R3. A corrente de R3, 0,75. (56 vezes 0,75 é igual a 42. Temos aqui 42 watts. E, por fim, eu vou calcular aqui, aí a única que vai ser diferente aqui para a gente fazer, pessoal, é essa aqui, ó, porque a resistência equivalente aqui, eu calculei a corrente que está passando nesse circuito. Então, tem uma corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui. Eu posso calcular aquela de tensão em R5 e aquela de tensão em R4. Só que vai dar mais um trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, aqui tem 50 e 50, tá vendo? Então, as potências deles são iguais, tá? Porque são resistores com valores iguais. Então, eu vou utilizar a corrente que eu calculei na resistência equivalente 1, que é essa aqui, tá? E vou utilizar a outra fórmula que nós também aprendemos, que é o RI ao quadrado. Então, nós temos aqui, vou botar aqui, ó, potência de R4 é igual a potência de R5, que é igual ao valor de R4 e multiplica a corrente, e R é Q 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. R4, o valor de R4 é 50 vezes essa corrente aqui, ó, elevado ao quadrado, 0,56 ao quadrado. Então, tem aqui, ó, 50 vezes 0,56 ao quadrado. Vai me dar 15,68. 15,68 watts. E aí eu tenho todos os parâmetros calculados. Ok? Eu vou, como eu falei, como eu estou fazendo sempre, tá, pessoal? Esse material aqui, vou salvar ele aqui agora e disponibilizo para vocês refazerem. Como eu falei ainda há pouco, porque houve a subtração para calcular tensão em R2. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Calcular a tensão em R2, tá? Eu usei aqui, ó, lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Vejam, a tensão em R2, vou girar lá
para o problema, tá? Lá para o desenho. Atenção aqui em R2, ó, atenção aqui em R2, tá? Observe que ela vai ser, eu tenho 220 volts daqui para cá. Eu vou colocar aqui, deixa eu desenhar aqui, o lápis. Tá aqui, ó, aqui eu tenho ponto A, deixa eu mudar aqui para a cor dessa letra para ficar melhor. Ela de maior e vermelho. Veja. Eu tenho aqui, ó, ponto A e ponto B. Daqui para cá, eu tenho 220 volts, tá, Lucas? Observe que a corrente que passa aqui, a corrente que saiu daqui, ela se dividiu aqui em dois pontos. Ela veio para cá e para cá. Essa corrente vem, passa aqui, passa aqui, passa aqui e retorna. Observe que A e B, eu tenho R6 conectado no ponto B, mas R2 está conectado aqui no ponto A, está aqui conectado no ponto A, mas ele não está conectado no ponto B. Vamos chamar isso aqui de ponto C. Tá? Ou seja, eu tenho 220 volts entre A e B, mas entre A e C, aqui, eu não tenho 220 volts. Por quê? Houve uma queda de tensão aqui no resistor 6. Tá? Olha, como eu calculei essa corrente aqui, essa corrente vai, passa no circuito todo, no final ela passa aqui. Então, aqui eu tenho uma queda de tensão. Então, aqui eu achei um valor de tensão, foi 164 volts aqui. Ou seja, dos 220 volts que a fonte está fornecendo aqui, 164 volts ocasionou, esse resistor ocasionou uma queda de tensão de 164 volts. Qual é a tensão que eu vou ter entre A e C? Que é justamente onde está o resistor 2. É justamente a diferença de 164 volts, que é a tensão aqui, em R6, menos 220. Aí eu achei o valor de queda de tensão aplicada aqui, ou melhor, o valor da tensão aplicada aqui em R2. Conseguiu entender, Lucas? Se não entendeu, eu repito, sem problemas. Maravilha. Pessoal, são 10h19. Vamos dar a nossa paradinha de 15 minutos. Na volta do intervalo, eu faço a chamada de vocês e vou colocar um exemplo de uma aplicação prática de aplicação de resistor, tá bom? Então, vamos dar um intervalozinho, são 10h20, 10h19, 10h20, 15 minutos, 10h35.